programa Trocando Ideias começa agora e tem como convidados nessa noite Padre Roger Araújo, da comunidade Canção Nova, jornalista. Seja bem-vindo, Padre Roger, coisa boa. Ana Pereira, é um prazer estar aqui na sua companhia, prazer estar aqui conversando com o nosso povo e é sempre bom trocar ideias. E aqui pode ser ideias variadas hoje, né? Pode ser ideias variadas, assuntos variados. Se eu souber responder, eu respondo. E se não souber? Aí eu vou consultar e depois trago a resposta. Peço ajuda aos universitários. Tá bom. Joia. O importante é isso. Nós estamos aqui para trocar ideia. Não sabemos tudo, mas um pouco da nossa vivência, daquilo que nós já trazemos como caminhada de fé, nós queremos partilhar com você. A comunidade Canção Nova é isso. Através da partilha, nós alcançamos o conhecimento e uma vivência maior e melhor do Evangelho e também no convívio social. É muito importante isso. Eu tenho aqui Mazinho, foi meu formador durante um bom tempo na comunidade. A partilha de vida e a formação que nós tínhamos com a Celiane e com o Mazinho muito enriqueceu minha vida como esposa, mãe, mulher, trabalhadora, né? Então, assim, a comunidade vive isso. Essa troca, essa partilha de vivências e de conhecimento. Seja bem-vindo, Mazinho. Obrigado, Adriana. Obrigado por essas palavras. Ficou até coradinho. Porque é a nossa missão, né? Nosso exercício. Ora estamos na formação, ora estamos sendo formados e esse é o nosso processo sempre. Né? Então é um prazer estar aqui, fazia tempo que não vinha. Obrigado pelo convite. Uma boa noite a todos que estão aqui, uma boa noite a todos que estão em casa. E o interessante é que, o Trocando Ideias, eu vejo como um momento em que nós podemos partilhar a nossa vivência de comunidade, a nossa experiência de vida, aquilo que nós colocamos em prática. A palavra de Deus, a tradição da igreja, né? E colocamos em prática como partilha. Tentamos acertar, nós não estamos prontos, nós estamos numa caminhada de fé e nessa partilha é que nós conseguimos chegar adiante, vencer, superar as dificuldades, superar os sofrimentos, viver e conviver com os sofrimentos, sabendo que é preciso sorrir para a vida todos os dias. E nós temos aqui também a Elaine Ribeiro, psicóloga clínica e organizacional aqui da Fundação e já sócia do programa Trocando Ideias. Boa noite a todos. É muito bom sempre estar por aqui, né? A gente aprende, né? Acho que troca ideias de fato. E tem muitos aprendizados, né? Cada vez que a gente passa por aqui, os frutos vêm depois, né? Porque muitas pessoas nos procuram, escrevem, a gente também recebe testemunhos, né? Por e-mail. Então, às vezes a gente não tem, acho que, a noção, né? Da aceitação e de onde o nosso programa chega, né? Mas em tantas famílias que a gente tem, acho que a alegria de ajudar também nessas noites, né, que a gente participa aqui. E a parte de psicologia é muito importante hoje no convívio. Quantas vezes a gente não sabe o que a gente está vivendo, os conflitos interiores, e através de um estudo psicológico, através de uma ajuda profissional, a gente encontra um caminho simples, muitas vezes simples, de superar, de vencer, de enfrentar aquilo que nós estamos vivendo. Ajudas oportunas, ajudas que são bênçãos de Deus também para a nossa vida. Quer participar do programa? É super fácil. 0 operadora 12 31 86 2600. Você liga, deixa a sua pergunta e nós a faremos aqui. Quanto mais cedo você ligar, melhor. Mas também pode participar através dos nossos endereços eletrônicos. Hoje a gente tem a Verônica aqui. Seja bem-vinda, Verônica. Obrigada, Adriana. Como ela disse, né, as pessoas que estão em casa podem participar. Então, eu estou aqui para interagir com você, para receber sua pergunta, sua dúvida. Enfim, a gente pode te ajudar. Você quer saber alguma coisa? Participa pelas redes sociais na internet. Nosso Twitter é ptrocandoideias. Então, você manda sua pergunta para nós pelas redes sociais, se você está aí na internet. E tem várias pessoas aqui para interagir contigo a respeito de vários assuntos. Nós vamos começar com o Padre Roger. Já temos várias perguntas aqui que vieram de programas passados. Então, enquanto não chega a sua pergunta aqui no programa, nós vamos começar com perguntas que vieram de outros programas e que não deram tempo de ser atendidas. Então, fique atento. Talvez você tenha mandado a sua pergunta, hoje ela está aqui conosco. Padre Roger, a Marilda Teodoro, ela é de longe. Ela é do outro lado do oceano, é lá de Portugal.
Ela estava assistindo ao programa e gostaria de saber como fazer para buscar uma confissão, pois na cidade onde ela mora não encontra os padres na igreja. Diz que as pessoas que são católicas estão se afastando da religião devido a essa dificuldade, estão buscando outras religiões, outras igrejas. O que fazer? O primeiro é lamentável, ela é lá de Portugal, na Europa, onde tem bem mais padres do que aqui no Brasil. E aqui no Brasil também existem muitos lugares onde faltam sacerdotes. Existem muitas comunidades onde o padre vai uma vez por ano, ou distâncias de tempo muito grande. E quando o padre vai, muitas vezes não tem condição de atender toda a necessidade pastoral, sobretudo de confissão que a comunidade tem. Bom, primeiro, a pessoa tem que realmente fazer um esforço, nem que for para ir para outra cidade, para outro local, para pelo menos uma vez por ano se confessar, como manda o mandamento da igreja. Às vezes a gente aqui na nossa região, a gente vê muita gente que vem de outras regiões indo para o Santuário de Aparecida confessar. Lá tem o Santuário de Fátima, tem confissão lá. Então, eu não sei qual é a distância que ela mora do santuário, as condições de locomoção que ela tem, mas o ideal era isso, que pelo menos uma vez por ano, pela ocasião da Quaresma. Da Quaresma, né, por ocasião da Páscoa, a pessoa se confessasse, não é? E quando passar um sacerdote perto de você, implora o padre, né, que atenda. Nessas regiões onde existe uma grande quantidade de pessoas e por algum motivo o sacerdote não consegue atender a todos, pelo menos a confissão comunitária o padre precisa fazer para atender às necessidades daquele grupo de fiéis que está ali. Agora, lembrando que essa confissão comunitária ela tem a validade apenas enquanto a pessoa não consegue fazer uma confissão auricular, individual. E mesmo os pecados que ela tenha confessado numa confissão comunitária, ela precisa confessar ali na confissão pessoal com o sacerdote, se tratando de pecado grave ou de pecado mortal. Então, duas coisas. Procure você o padre mais rápido, pegue um carro, um meio, né, dê um jeito. Sendo difícil, espere passar um sacerdote na sua região, peça a ele, apresente a ele a situação e, pelo menos, participe dessa confissão, vamos dizer assim, comunitária. O mais importante é que ninguém fique mais que um ano ou com pecado grave ou mortal sem se confessar. Mazinho, o senhor Juarez, ele era do Espírito Santo. Ele fala, o que fazer numa situação dessa? E muita gente vive essa situação. Quando uma certa pessoa, que você tem certo conhecimento, vai, diz que vai te pagar, chega até você, diz que vai te pagar e simplesmente vai embora sem falar nada, sem lhe dar satisfação, vai pagar. Aquela história do devo, não nego, paga quando puder. E aí, o que a gente faz numa situação? Cobra, não cobra, o que faz? Boa pergunta, né? São situações que acabam sendo delicadas. Primeiro tem que ver também as circunstâncias. Às vezes a pessoa, e geralmente é isso que acontece, tem um profundo desejo de pagar e tem a vergonha de dizer que não está em condição ainda. Então, é um lado que pode ser. E existe também o lado que a pessoa pode se fazer de esquecida. Pode se fazer de esquecida. Então, se você tiver com necessidade desse dinheiro que você emprestou, tenha com caridade, né, um diálogo com essa pessoa e diz, olha, pessoa, o que a gente combinou você não cumpriu, o que é que nós podemos fazer para resolver essa situação? Você está em situação delicada ou não? Ou você esqueceu? Enfim, pode ser uma saída, procurar a pessoa para ter uma conversa. E talvez até a pessoa esteja morrendo de vergonha porque não tem a condição de devolver aquele dinheiro, de pagar, de resolver aquela situação e se dá por distraída. Então, é muito delicado porque a gente não conhece a circunstância. Porém, o que eu entendo que seria prudente seria uma conversa franca, honesta, delicada, para a pessoa também não se sentir a condição invadida. Da pessoa. Como é que você está? Está tudo bem? Nós temos aquele acordo. Você está bem? Tem condição? Não tem? Chegar de maneira compreensível, né? Porque o pior caminho é aquele que você diz, pô, cara, você está me devendo, vai me pagar quando? Aí já mexe no bril, mexe talvez até não sabendo a situação que a outra pessoa está, pode se sentir ofendida. É delicado, porém, o diálogo, principalmente nesse tom, pode ajudar e pode resolver.
Obrigado, Mazinho. Vamos aqui, uma pergunta para a doutora. A pessoa pede para não se identificar. Perfeito. Elaine, ela diz assim, gostaria que falasse sobre a síndrome do pânico. Está muito hoje comum ouvir falar da síndrome do pânico, tem muita gente sofrendo disso. Quem tem esse problema na parte da tarde, se acarreta mais problemas, a pessoa fica mais vulnerável? Quer dizer, a parte da tarde, no final do dia, a coisa piora? Tem pessoas que têm em outros horários? Como é que funciona essa síndrome do pânico? Tá. Na verdade, assim, a síndrome do pânico é um conjunto de sintomas que podem vir a partir de uma situação traumática, né? Mas assim, não necessariamente. Às vezes a pessoa passou por um assalto, por exemplo, passou um medo muito grande e nada aconteceu. Passa-se um tempo e ela começa a ter alguns sinais corporais. Ela começa a ter sudorese, a mão fica gelada, ela começa a ter taquicardia. E, geralmente, a pessoa procura um cardiologista, vai para um pronto-socorro, se faz lá todos os exames, porque toda a sensação parece que a pessoa está tendo ali um ataque cardíaco, enfim, qualquer coisa do tipo. E não se detecta nada. E, a partir de um diagnóstico mais detalhado, chega-se à conclusão que a pessoa tem a síndrome do pânico, ou seja, tem todos esses sinais que acontecem num determinado momento do dia, mas ela pode ter apenas um episódio e nunca mais ter isso. Geralmente, a conduta médica, digamos assim, às vezes é medicar, porque aqueles sintomas são tão fortes que a pessoa deixa de sair de casa, porque ela associa, por exemplo, sair de casa, sentir tudo aquilo. E a sensação que os pacientes, que os clientes relatam é: eu vou morrer. Então, aquela iminência de morte. Ok. Ela pergunta aí se você tem um horário do dia que é específico. Não. Para cada pessoa, a síndrome do pânico funciona de uma forma. Às vezes, a pessoa tem um episódio que nunca mais acontece. Às vezes, ela é exposta numa situação de nervosismo, de angústia, de apreensão, e os sinais aparecem de novo. Então, o que a pessoa que tem síndrome do pânico precisa aprender? Ok, tem a medicação que ajuda, às vezes, no primeiro momento, mas existe também o saber lidar com os sintomas. Então, quando ela está começando a ficar agitada, saber respirar, saber que aquilo não vai matar. Então, muitas vezes, a ajuda da terapia também contribui, né, nos processos de síndrome do pânico. E há possibilidade de cura, sim, porque muitas pessoas falam: será que eu vou ter isso para o resto da vida? Às vezes a pessoa tem um episódio e nunca mais tem. Né? E geralmente ela pode ter outro, porque geralmente as pessoas que têm pânico são bastante ansiosas. Então, quando vem esses sintomas, a ansiedade aumenta, e aí tem todos os sintomas físicos. Então ela vai aprender a lidar com esses sintomas no decorrer do acompanhamento. Então, o que ela pergunta? À tarde, para algumas pessoas, não é uma regra. E não significa que todas as tardes você vai ter. O que acontece, às vezes, é o medo que a pessoa tem, porque um dia, numa tarde, ela se sentiu muito mal, e aí ela deixa de fazer as coisas que ela fazia usualmente. E esse é um risco, né? Muitas pessoas que têm síndrome do pânico, elas param de trabalhar, param de estudar, param de ter vida social ativa, e por isso a necessidade de um acompanhamento. Deixa eu fazer uma outra pergunta, que tem a ver com a síndrome do pânico. Nós vemos sempre assim no final da tarde diversos programas jornalísticos que são assim, igual aqueles jornais antigos que a gente via, que se torcia, saia sangue, só uma coisa ruim. Você acha que esse tipo de programação audiovisual, ela pode ser também um elemento desencadeador da síndrome do pânico? Porque a gente sabe que a televisão tem um poder imenso dentro de nós, de influência, de nos impactar. Veja, eu não tenho conhecimento de estudos científicos que possam comprovar, mas sim, a pessoa, por exemplo, esse ansioso. Qual é o perfil do ansioso? Aquela pessoa que vai pensar no futuro. Ela assiste um programa desse, que vai falar: morreu, matou, e violência, e assalto. Em São Paulo, você assaltado, isso. No final, vão bater no meu carro. Eu conheço uma pessoa que ela fala assim, que ela tem o medo que, se ela descer na rodoviária de São Paulo, um ladrão vai vir correndo e assaltar, vai pegar a bolsa dela e sair correndo. Ela falou: quando eu vejo aqueles jornais, eu penso nisso. Porque você imagina, a pessoa ansiosa, ela pensa no futuro. Ela pensa: bom, eu vou sair de casa, pode ser que eu seja assaltada, eu vou levar um tiro, minha família vai ficar sozinha. Ou seja, a sequência de pensamentos desencadeia num estado muito pior. Então, eu diria, contribui para algumas pessoas, sim.
né, que já tem isso, e o padre Roger, que é jornalista, deve acompanhar muito bem o quanto a força daquilo que é passado influencia psicologicamente. A ponto desse relato que eu falei, bom, eu não vou na rodoviária de São Paulo porque é a sensação que eu vou descer é que um cara vai me roubar. Veja, e não é assim. Claro, violência existe, né, mas eu penso também que ela está sendo super, né, valorizada, e, enfim, é uma opinião pessoal, né? Não, eu concordo, eu digo o seguinte, lá no livro do Jó, diz assim, o meu medo é que os meus medos se realizem. Às vezes as pessoas alimentam tanto medo, e aquilo que a pessoa vai alimentando, ela invoca para si. Não é? Existe, na verdade, uma síndrome de medo, de pânico, e a Adriana citando esses programas todos, engraçado, que é um atrás do outro. E é aterrorizante você assistir. Se você perceber, parece que a violência rodando 24 horas a cabeça das pessoas. Então, é óbvio que as pessoas que vivem realmente cercadas disso, no meio disso, né, ela se torna até mais suscetível a isto, mas, sobretudo, ela perde a paz interior, porque ela vive numa intranquilidade, no medo, numa insônia, numa perturbação, né, que vive numa situação muito ruim.